Gomes e passo a palavra ao doutor Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dott, nas suas ilustres pessoas, eu quero cumprimentar a todos os presentes, em especial os conselheiros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça que me acompanham. Deixar registrado inicialmente, senhor ministro Gilmar Mendes, reiterando pensamento já externado aqui anteriormente, da relevância do papel de Vossa Excelência no aprimoramento do sistema de justiça penal brasileiro. Tive a honra, como juiz da execução penal de Belo Horizonte, de prestar serviços sob a sua presidência ao Conselho Nacional de Justiça e posso atestar e registrar o papel histórico que Vossa Excelência teve e continua tendo no aprimoramento do sistema de justiça penal brasileiro. Eu tenho orgulho de dizer sempre e enaltecer, em especial, o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, em especial no que diz respeito à execução de pena, porque, com 21 anos de judicatura, posso também atestar que não vi nenhum movimento, e ainda mais, um movimento de uma revolução silenciosa feita no âmbito do judiciário, visando o aprimoramento do sistema de justiça penal brasileiro. Portanto, eu faço esse registro inicial, ministro, dizendo a honra que tive em servir ao Conselho Nacional de Justiça. Quero, em primeiro lugar, senhor ministro, não poderia o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e nesse particular, a minha fala se resumirá a um documento aprovado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, fruto das inspeções e do trabalho que o Conselho desenvolve, não só no âmbito da administração da execução da pena, mas também com um viés sobre a jurisdição que se exerce no Brasil no que diz respeito à execução da pena. Nós fizemos inspeções constantemente, oferecemos em reuniões mensais contribuições à política criminal e penitenciária desse país, através de sugestões, de proposições, de recomendações e também de proposições legislativas que o Conselho cuida de fazer, encaminhando ao Ministério da Justiça para o aprimoramento da política criminal e penitenciária do país. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária homenageia a Vossa Excelência por esta iniciativa histórica, no que diz respeito à execução de pena, pondo em discussão um tema tão tormentoso para os operadores do direito, em especial para aqueles que militam diante das questões inerentes ao modelo de distribuição de justiça penal no país. Vossa Excelência, efetivamente, é o que pensamos, convida a todos para o debate e aciona os holofortes, permitindo-nos colocar o dedo na ferida, pondo a descoberto as mazelas do cumprimento da pena criminal, com especial destaque para o menoscabo ao princípio da legalidade, vilipendiado pelo arcabouço das inócuas soluções até hoje encontradas para superar um estado de crise que adorna, com requintes de perversidade, o adoecido sistema penitenciário pátrio. Assim que a oportunidade, mais que isso, a garantia de voz ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, especificamente constituído com previsão em lei para a discussão dos rumos e alternativas para a política criminal e penitenciária, é, antes de mais nada, uma homenagem à forma republicana e de se decidir os assuntos de interesse público e que interessam ao cotidiano de uma nação pretensamente democrática. E, por falar de exceção, realmente, ao tratar do universo penitenciário, mergulhamos fundo no universo em que as regras postas não são prestigiadas e muito menos cumpridas.
o que transforma a realidade da pena privativa de liberdade num suplício e autêntico martírio para aqueles que a suportam. Bem a propósito, senhor ministro, é importante que, digamos de início, o Conselho Nacional, com a experiência aurida das suas inspeções que realiza pelos diversos cantos desse país, nos diversos estabelecimentos prisionais, afora e das discussões que, no âmbito do seu colegiado, se travam, há muito vem propugnando pela defesa de um plano nacional de política criminal e penitenciária, oferecendo ao nosso país um novo modelo de política criminal e penitenciária, em condições de reverter as práticas que prevalecem atualmente para o fim de criar uma nova espiral de cidadania e de responsabilização penal em nosso país, buscando a redução das taxas de encarceramento, a descriminalização de condutas, a instituição de modelos distintos de prisão para cada segmento, o combate à seletividade penal, a reivindicação de menos justiça criminal e mais justiça social, o investimento na justiça restaurativa, o empoderamento da população para a busca de solução de conflitos, a priorização das penas alternativas à prisão, a definição do sistema prisional como problema central, o fortalecimento do Estado na gestão do sistema penal, o combate a todos os níveis de corrupção, o enfrentamento da questão das drogas nas suas múltiplas dimensões social, econômica, de saúde e criminal, o fortalecimento do controle social sobre o sistema penal e o desenvolvimento de políticas, métodos de gestão específica para o sistema prisional. Pois assim, Excelência, pensamos poder vencer um certo sentimento de vingança, atrelado a um oportunismo legislativo e pernicioso fatalismo, que faz crescer o ódio de brasileiros e brasileiras contra brasileiros e brasileiras egressos do sistema prisional, recrudescendo a violência institucional e os custos do controle penal. É que tratamos como algo natural o legado que nos faz admitir que as condições de um apenado ter de suportar necessariamente devem representar para ele uma situação de inferiorização em relação a alguém que não haja recebido uma condenação. Ou, em outras palavras, a pena tem mesmo essa função de distinguir as pessoas, estigmatizando um subgrupo da sociedade por conta de seus atos. Infelizmente, senhor ministro, já nos acostumamos com cenários que bem poderiam descrever os calabouços do medievo e o fazemos já sem nos indignarmos com as perspectivas futuras da vida extramuros, daqueles que ali se acham e se encontram custodiados. E veja-se que lidamos com uma custódia patrocinada pelo Estado, o mesmo Estado que se edifica a partir de uma Constituição que enaltece como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, pano de fundo para a interpretação de todo o ordenamento legislativo nacional. Enfim, estamos a tratar do mesmo Estado que faz ouvidos moucos aos gritos e suplícios que vêm das prisões imundas, fétidas e superlotadas, espalhadas pelos 4 cantos deste país, a escancarar o desprezo que temos pela administração do sistema penal. A bem da verdade, Excelência, o desprezo que este CNPCP e o CNPCP faz alusão é o que também resulta no desprestígio da própria atividade jurisdicional quando deixa de ser garante de direitos e passa a convalidar um espectro de ilegalidades inumeráveis, um sem número de constrangimentos indevidos, o que outra coisa não implica senão o diagnóstico da própria putrefação da sua aptidão para sanear o que não se compraz com o que é medianamente decente, esquecendo-se do parâmetro legal constitucional de que ao juiz, em especial o da execução penal, cabe dirigir e zelar por toda e qualquer ameaça ou lesão de direito, que no caso das execuções penais significa correto, proporcional, estrito e adequado cumprimento da pena e da medida de segurança. Efetivamente, debater a questão penitenciária, mormente as condições de cumprimento de uma pena privativa de liberdade no Brasil, é passear por uma floresta onde pululam as irregularidades. Irregularidades essas que não se escandalizam, irregularidades essas que não sensibilizam, irregularidades essas, enfim, que concorrem ainda mais para estigmatizar um sistema penal marginalizador que não recupera ninguém, muito pelo contrário. A toda mostra,
há muito o debate sobre a questão penitenciária perdeu o foco, porque a capacidade dos equipamentos penais para se abarrotarem passou dos limites, e a suficiência da máquina estatal para a construção de novas unidades, gerando novas vagas, subsidiariamente inalcançável, por outro lado, não deve ser a única pedra de toque de um cenário que se mostra, em todas as suas vertentes, como apocalíptico e extremamente desolador. Enfim, reivindicamos mais vagas e mais penitenciárias, além da multiplicação de espaços em estabelecimentos prisionais esgotados, diante de uma realidade que mais encarcera do que libera, olvidando-nos de que nada nos move para garantir àqueles que já se encontram recolhidos e cumprindo pena condições de salubridade e dignidade minimamente aceitáveis. Isso para não falarmos do quanto demoramos para perceber a importância das penas alternativas e da atenção que também merece aqueles que cumprem medida de segurança. É dizer de outro modo, obsoleto está o nosso discurso penal penitenciário, ultrapassada está a nossa forma de encarar a gravidade de uma situação que hoje, a reparar nossos 548 mil presos, segundo dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, faz o nosso país o segundo maior índice de aprisionamento do mundo, só atrás dos Estados Unidos da América. Decanta-se em nosso Poder Judiciário, aliás, com relação à análise da legalidade do cumprimento das penas privativas de liberdade, um modo de proceder que nada lembra a proatividade tão marcante em temas que judicializam o discurso político e deixam de sinalizar alguma identidade para as questões que permeiam as opções de política criminal definidas legislativamente. Pois ainda, convolamos as famigeradas listas de espera para ingresso em regime semiaberto, como se fossem legítimas alternativas para justificar uma ordem de inserção de condenados em colônia agrícola e industrial. Aceitamos, por que não dizer, alas improvisadas em presídios com espaço para cumprimento do regime semiaberto totalmente divorciados da finalidade que ilumina a importância da etapa intermediária do sistema progressivo contemplado pelo legislador. Enfim, referendamos continuamente a falta de planejamento do Estado, mesmo depois de quase 3 décadas de promulgação da Lei de Execução Penal. E quando o Poder Judiciário abdica dessa iniciativa de correção desse sistema perverso, e perverso porque a ninguém recupera, parece inevitável aceitar que tal situação provoca imensa desesperança, pois já não apenas a liberdade, enquanto direito específico de condenados, acaba afetada a manter um estado de coisas absolutamente desgarrado das regras toleráveis. Números subsidiados pelo Departamento Penitenciário Nacional sinalizam que, no último mês de dezembro, atingimos no Brasil, de nossa população carcerária total, 74.647 encontram-se no direito de descontar as penas corporais que lhe foram afligidas em regime semiaberto. Ocorre que só existindo disponíveis em nosso país 51.492 vagas, em estabelecimentos compatíveis e adaptados para o desconto dessa espécie de privação de liberdade, encontramos um déficit da ordem de 23.155 vagas, a expressar um índice, se não fosse absolutamente significativo, extremamente alarmante, de condenados que se acham na periferia da lei de execução penal. Tolhidos estão dos direitos inerentes a um regime de cumprimento de pena, em que a experiência da liberdade é gradual e oportunizada àqueles que sinalizam algum perfil de responsabilidade e confiança bastantes para nessa condição se encontrarem. Só no estado de São Paulo, para se ter uma ideia do que esse levantamento representa, informações oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária dão conta da existência de 6.570 condenados em regime fechado, aguardando vaga em regime semiaberto, o que equivale a mais do que 9 penitenciárias lotadas só com presos que não deveriam estar em regime fechado. Ou seja, esse é apenas um demonstrativo do que a questão da superlotação dos nossos cárceres está diretamente relacionada com a má gestão judicial, inclusive das já insuficientes vagas existentes.
E não nos parece que o Poder Judiciário possa continuar impassível diante de uma realidade tão frustrante como a que denuncia a irrealização da Lei de Execução Penal e de uma maneira tão marcante. Até porque uma de suas linhas de atuação não está necessariamente em cumprir os desígnios inerentes à defesa da ordem social, se este objetivo não estiver alinhado com a redução dos danos que são produzidos pelo próprio sistema penal e que fazem os segmentos socialmente mais fragilizados. Daí porque vemos uma postura desse colendo Supremo Tribunal Federal, o prenúncio de um precedente em condições de ser o divisor de águas no cenário penitenciário nacional. Aliás, cabe à mais alta corte excelsa do país uma postura firme e que possa pôr cobro ao mar de ilegalidades do sistema penitenciário totalmente consentidas por todas as esferas do judiciário pátrio. A força vinculante de eventual decisão, senhor ministro, emanada desse caso, será decididamente paradigma de interpretação para tantas outras questões penitenciárias em que o Poder Judiciário não se posiciona como deveria. De outro lado, não se pode mascarar a triste realidade de que, malgrado o déficit de vagas, seja um assunto cuja responsabilidade possa ser atribuída ao Executivo, mercê da insuficiência de políticas sociais e planejamento penitenciário adequados. O Poder Judiciário muito concorreu para que o caos por prisões superlotadas acontecessem no Brasil, e ainda acontece. Relatórios produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça em todas as etapas dos mutirões carcerários são preponderantes em diagnosticar a culpa, ao menos concorrente, do judiciário brasileiro para o descalabro das prisões, excessos de prisões provisórias, morosidade na apreciação dos benefícios prisionais, descaso na garantia das condições dignas nos cárceres, esvaziamento funcional e sucateamento das varas de execução criminal são alguns dos problemas que, rotineiramente, comprometem a qualidade dos pronunciamentos judiciais relacionados com a questão penitenciária. Por outro lado, sempre quando a Suprema Corte deliberou enfrentar questões penais de alta indagação, o fez definindo parâmetros e referências de política judicial, oportunizando interpretação sistemática para o multifacetado arcabouço legislativo com o qual temos que lidar. Assim, o foi no que respeita à inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei de Crimes Hediondos. Não nos esqueçamos também o que fez o colendo Tribunal Superior Eleitoral recentemente, quando deliberou assegurar aos presos provisórios o direito ao voto. No caso em apreço, a imposição do cumprimento da pena em regime mais gravoso enaltece a sanção sob o aspecto nitidamente retributivo e esvazia, com isso, o sentido profilático e reflexivo, perdendo a pena, nesse particular, dois de seus aspectos finalísticos mais importantes. Pensar na questão sob um viés eminentemente apático e passivo é o mesmo que referendar um estado de coisas inadmissível, pois afigura-se intolerável a manutenção daquele que se encontra num regime mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto para o cumprimento da pena. Pois, nesse caso, sob a chancela judicial, promove-se com oficialidade o chamado excesso na execução penal, que, segundo o disposto na Lei de Execução Penal, artigo 185, é toda forma de praticar ato além dos limites fixados na sentença, ou qualquer outra decisão que legitime uma situação mais favorável para o sentenciado. Senhor ministro, louvem-se as boas práticas e o comportamento de abnegados operadores do direito, mas nosso sistema penitenciário não pode ficar à mercê de iniciativas isoladas. Há que se prestigiar e disseminar, de uma vez por todas, uma cultura de legalidades, no plural, na distribuição da justiça penitenciária. Desde 2003, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, através de resoluções sobre diretrizes básicas de política criminal quanto à prevenção do delito e à administração da justiça e execução das penas e das medidas de segurança, em absoluto respeito à legalidade e aos direitos humanos na atuação do aparato repressivo do Estado, visando a humanização do sistema de justiça criminal. De modo que o Conselho, irresignado com a flagrante afronta aos direitos postulados na Lei de Execução Penal, mantendo-se fiel ao compromisso de que a política criminal, que prestigia o encarceramento massivo, irresponsável e inconsequente, deve ser repensado, não aceita e tampouco não tem como concordar com a manutenção do regime fechado daquele que, tendo conquistado o direito de resgatar desde o início ou o restante de sua pena em regime semiaberto, não tem o direito líquido e certo que lhe foi outorgado e resguardado pelo Poder Judiciário, mercê da falta de vaga em estabelecimento
adequado. Pois, se vê da justiça penal, o papel da justiça penal é o de reescrever a trajetória das pessoas que houve por bem retirar da vida civil, tarefa talvez muito mais difícil do que foi a de condená-las a um cárcere, tal como acentua Antônio Garapon em O Guardador de Promessas, com toda a certeza, a repaginação do cumprimento da pena corporal, através dessa excelsa Suprema Corte, pode fazer desse momento um marco e desse desiderato um sonho realizável. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao doutor Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal, e passo, em seguida, a palavra à sua excelência do senhor deputado federal Marcos Rogério da Silva Brito, relator do PL 299, sobre o cumprimento de penas em regime aberto, em casa de albergado ou prisão domiciliar. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento pela iniciativa dessa audiência pública tão relevante para discutir um tema importante para o país, que é o aperfeiçoamento da justiça penal, porque entendo já inauguralmente que justiça é aquilo que não está nem além e nem aquém daquilo que se decide. Cumprimentar a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel, cumprimentar a doutora Ravena Siqueira, bem como os demais convidados para exposar seus conhecimentos ao longo dessa audiência pública. Como relator na CCJ e provavelmente no plenário da Câmara dos Deputados do projeto de lei 299 de 1999, eu entendo que o presente processo de discussão facilitará a aprovação de uma lei com muito mais elementos para torná-la eficaz. Eu acho que esse debate que acontece no âmbito do Supremo, através dessa audiência pública, e aqui é a busca da moderação ou da proporcionalidade, uma vez que a legislação hoje ela é ausente de requisito objetivo nesse aspecto. Eu penso que essa audiência também, esse debate também tem efeito prático quanto à discussão desse tema no âmbito do Congresso Nacional. Essa proposta tramita na Casa desde 1999 e, agora, recentemente, nós aprovamos no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, na forma de um substitutivo, que vai a plenário. O tema já foi apresentado junto ao Colégio de Líderes da Câmara, de onde partem as decisões das matérias que serão colocadas na pauta da ordem do dia, e há uma preocupação com relação a esse tema, e a Câmara deve votar essa matéria o quanto antes. De antemão, chamo a atenção para o fato de os três poderes estarem aqui reunidos para buscar uma solução devida a um problema de administração, afeta essencialmente ao Poder Executivo. Qual o problema? Falta de vagas no sistema prisional brasileiro. Esse é um fato que não se discute, né? Todos reconhecemos essa situação. E qual a solução para isso? A disponibilização de maior número de vagas. O que pode ser feito pelo Poder Legislativo na solução desse problema? É o que se busca através dessa proposta. Embora existam outros mecanismos, mas nós estamos tratando hoje especificamente sobre isso, admitir soluções paliativas para que o julgador tenha opções legais para adequar a norma à realidade. Sabe-se que, considerado como um todo regime fechado, semiaberto, aberto, presos provisórios, internados ou em tratamento ambulatorial, o sistema carcerário brasileiro tem um déficit hoje
segundo o levantamento recente, de 203 mil vagas. 203 mil vagas é o déficit do sistema carcerário brasileiro. E que a pior situação é a da disponibilidade de vagas justamente para o regime fechado. Com isso, a única opção factível, já que o preso não pode esperar que o Estado tenha condições de oferecer o sistema indicado na condenação, ao mesmo tempo que não pode ser submetido a regime mais gravoso que aquele a que tem direito, é o que ora se discute. O condenado cumprir sua pena em prisão domiciliar enquanto aguarda a abertura de uma vaga adequada. É justamente esse o teor do projeto de lei número 299, de 1999. Aprovado com redação dada pelo substitutivo que apresentei na CCJ, a qual poderão ser agregados aperfeiçoamentos quando de sua apreciação pelo plenário. Até que ele seja aprovado pelo plenário, ainda é possível fazer adequações, melhorar o texto. Será possível, com a aprovação desse projeto e, evidentemente, com a sanção, no caso de inexistência de casa de albergado ou estabelecimento adequado, o recolhimento do preso do beneficiário de regime aberto em residência particular ou outro local considerado adequado. Não custa lembrar que é obrigação do poder público disponibilizar o albergue, disponibilizar o local adequado. Então, entre as razões para o cumprimento alternativo da pena no domicílio do preso, está o dever do Estado de promover os meios para o cumprimento da pena. Sendo ausente, essa é uma das justificativas. Outro aspecto, que já foi mencionado, inclusive, aqui pelos oradores anteriores, a superlotação carcerária. Milhares de mandados de prisão hoje de criminosos de maior periculosidade, que muitas das vezes deixam de ser cumpridos, e, enquanto isso, nós temos um sistema penitenciário abarrotado e, muitas das vezes, com presos de menor periculosidade. Então, é algo desproporcional. Você fica com presos sem maior periculosidade, sem maior risco à sociedade, num regime fechado, enquanto você tem muitos outros que estão livres, em liberdade, justamente em razão da ausência desse espaço. E um outro aspecto que também o autor, o nobre deputado Enio Bassi, que é do PDT do Rio Grande do Sul, elencou como razões para a apresentação desse projeto, é que é direito do apenado também a progressão de regime. Né? Não custa lembrar que no Brasil nós não temos pena de caráter perpétuo, nem é permitido o regime de tratamento cruel ou degradante. Ora, quando o preso tem direito a um regime menos gravoso, sendo colocado em um ambiente inadequado ou desproporcional à pena que recebeu, não estaria sendo submetido a um tratamento, no mínimo, desproporcional? Um tratamento mais cruel do que aquele estabelecido em sede de uma decisão judicial? Não custa lembrar que o Estado que pune deve promover os meios para o cumprimento da pena imposta. Então, essa proposta ela vem justamente nessa linha de tornar possível, dentro do ordenamento jurídico, a aplicação de uma pena alternativa, quando ausente as condições para o cumprimento da pena, conforme foi estabelecido em sentença. Então, nós estamos mudando 2 artigos do Código Penal e, deixa eu passar aqui apenas para mostrar, e um artigo da Lei de Execução Penal. Altera-se o artigo 33 do Código Penal, alterando o que está disposto na linha C. Né? Nós já temos ali. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade
de transferência a regime fechado. Considera-se aí as 3 hipóteses: regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; regime semiaberto, a execução de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; e hoje, o texto atual, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Nós estamos alterando a linha C com o seguinte texto: regime aberto, a execução da pena em casa de albergado, estabelecimento ou local adequado. O artigo 36, também estamos aqui acrescentando o parágrafo 3º. Os demais permanecem como estão, e no parágrafo 3º, inexistindo casa de albergado ou havendo falta de vagas, a pena será cumprida na residência particular do condenado. Então, aqui nós temos um critério objetivo para o aplicador da norma, no caso da ausência das condições para o cumprimento da pena. Então, hoje já existem decisões nesse sentido, mas esse não é um tema pacificado, tanto que essa matéria está sendo discutida hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e essa audiência pública trata dessa matéria. Na Lei de Execução Penal, nós acrescentamos o inciso 5 ao artigo 117, que diz o seguinte: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, atualmente, condenado de até maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. E estamos acrescentando ao texto o inciso 5 com a seguinte redação: inexistência de casa do albergado ou estabelecimento adequado. Então, essas são as alterações propostas no âmbito do projeto de lei 299 de 1999, que procura trazer para o corpo da lei essa previsão que hoje não existe, né? O albergue, como previsto na proposta, portanto, ele tem caráter, o cumprimento da pena no ambiente domiciliar, ele tem caráter, portanto, excepcional. O albergue domiciliar, ou o cumprimento da pena na residência particular, ela tem natureza excepcional. E leva-se em conta aqui, repito, mais uma vez, a ausência do Estado, porque cabe ao Estado promover os meios para o cumprimento da pena. Não havendo essas condições, a proposta está no sentido de não dar ao condenado uma pena mais grave do que aquela a qual ele foi submetido no âmbito de sentença. Portanto, com a prisão domiciliar, nós, com essa proposta de lei, nós estamos acrescentando a possibilidade de se fazer a prisão domiciliar no caso de ausência de albergue. Registro, por último, ter sido muito feliz a iniciativa do Poder Judiciário de, em conjunto com os demais poderes, com os poderes executivo e legislativo, pautar essa questão que depende, de fato, para alcançar o seu propósito final, que é proporcionar dignidade ao preso. Nós não podemos perder de vista isso. Embora a sociedade tenha um clamor para uma pena sempre mais gravosa, se nós formos levantar isso do ponto de vista da opinião pública, entre colocar o preso numa prisão domiciliar ou manter ele num regime mais gravoso, é provável que a opinião pública sempre optará pela situação mais gravosa. Mas nós temos que ter em conta a dignidade do preso. E eu penso que esse debate, essa audiência pública, ela busca justamente aperfeiçoar essa temática. Finalizo aqui apenas considerando que cabe ao Poder Executivo oferecer as condições para o cumprimento da pena na forma da lei. E nós, quando legislamos da forma como estamos legislando, na verdade, a gente está fazendo aqui quase que o contrário. Porque o que deveria estar acontecendo era o Executivo
se adequar ao que está na lei. Hoje, em razão da prática que se tem no Brasil, o caminho que está sendo feito é o inverso. Quer dizer, em razão de não ter esses estabelecimentos, a lei está se adequando para não ficar no âmbito de interpretações pontuais, aqui ou ali. Então, hoje, o Legislativo está caminhando no sentido de considerar o volume de presos que nós temos no Brasil, a ausência de estabelecimentos adequados. Então, vamos dar ao magistrado uma opção legal para não ficar apenas no âmbito da sua interpretação, no âmbito da sua moderação. Cabe aqui ao Judiciário, e esse papel tem sido exercido com muito zelo, com muito cuidado, aplicar a lei conforme o caso e exercendo sempre, quando, diante de situações como essa, o juízo de moderação e de proporcionalidade. E ao Legislativo, que muitas vezes é criticado pela sua ausência no seu verdadeiro mistério, que é de legislar, às vezes trata de tantos outros temas, e temas relevantes para o país acabam sendo colocados de escanteio. Cabe, sim, instrumentalizar o Executivo e o Judiciário no sentido de produzir normas que atendam ao interesse público, mas sem descurar da proteção da dignidade do preso. Portanto, minhas saudações e homenagens ao nobre ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento pela iniciativa dessa audiência pública. Senhores e senhoras, muito obrigado. Agradeço ao deputado Marcos Rogério da Silva Brito, relator do PL 299 de 1999, por sua intervenção, e passo